Fala galera, está no ar novamente o Biomedcast, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aê! Estamos de volta com a subir tudo. Tá vinheta. Tudo. É isso aí. Aqui quem fala com você é o Otávio. É o seu, sei lá, seu podcaster desde 2014. Oh, já faz um tempo e vocês estão tudo velho, hein? Pelo amor de Deus. Vocês estão com filho, meu Deus do céu. 6 anos. É, ó, filho e tudo. Filho e tudo. Filho e tudo. E esposa. Que legal. E o Luiz daqui a pouco ele vai vir pro time também, né, Luiz? Ainda não tá nessa fase não. É. Então, fala galera, aqui quem fala é o Luiz Guilherme Hendrix Santos Aragão, diretamente do Rio de Janeiro, quente pra caramba. Nem me fala. Voltando àquela nossa Senhora. meteorologia de sempre. Sempre. A galera que quiser fazer TCC sobre como tava o tempo em cada Biomedcast pode. Cada episódio. Vamos fazer um estudo, né? A gente fala aqui, do tempo. Aqui tá no Rio pra fritar um ovo. Cara, eu não duvido. Aqui no Rio tá muito quente, cara. Cara, hoje bateu 50 graus, eu graus. tava vendo no Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus, velho. Exato. Nossa. Exato. Desculpa Como até que se foi? tiver um barulho do meu ar-condicionado, porque não tem Vou voltar pro condição, Canadá. É, o Bruno tava bem lá, né, Brunão? não. Putz, gostoso demais. E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Estamos de volta aí com o episódio. Aqui também tá muito quente, então anote aí, se for vir pra Goiânia, venha de biquíni ou sunga, porque aqui tá feia a situação, viu? Toma cuidado. Não tem pra praia. Hã? Não tem praia ainda. Não tem praia, mas vai ficar mais fresco. Tem um riozinho, não? Tem um córrego meia ponte poluído ali. Ah, não. Então é melhor Tipo não. um Tietê da vida. Melhor tomar banho no chuveiro mesmo, tá bom. Ai, cara. Toma cuidado pra não andar de biquíni na rua, que você pode levar umas garrafadas e gerar uma treta aí. Ixi, ó, o Cuidado. Luiz tá lá no lugar. Tô perto daqui, hein? Moro em Copacabana. A treta foi em Ipanema ou Leblon? Não lembro. Leblon. Mas tudo certo. E aí? Estamos de volta. Estamos Vivos. de volta, né? Estamos de volta, finalmente. Agora, mais do que nunca, como diz o meu querido Faustão. Ô, louco, a gente bicho. precisa... Olha essa fera, meu. A gente vai trazer hoje um tema, né? Pra tentar voltar, porque... E daí já dá uma justificativa pro pessoal, né? Porque a gente tá sem publicar episódio desde maio. Por aí. Acho, né? E... Não, o último saiu foi em junho. Junho? Ah, O último então saiu em junho. Junho. Julho, agosto, setembro. 3 meses de hiato. Só que se a gente pensando no seguinte, que a gente gravou lá em fevereiro. Tem De gravação. De gravação faz tempo. um pouco mais. Mas é isso, galera. Então a gente tá de volta, a gente precisa falar aqui com vocês, porque esse ano não foi fácil. Eu sei, imagino pra você que tá ouvindo a gente, né? Mas pra gente também não foi fácil. Uma série de adaptações, acho que pra todo mundo, né? E o intuito da nossa conversa hoje aqui é trazer um pouco do que foi para cada um de nós, né? E tentar trazer um pouco do panorama aí, tanto da ciência por parte do Luiz e do Bruno, quanto para a parte de mercado da minha experiência, e trazer também mais ou menos o que a gente fez, né? nesse período, né? E então a gente vai fazer isso. Vamos fazer então rodadas de conversa entre nós e de experiência, compartilhamento de experiência. Eu, o Luiz e o Bruno falando um pouco do passado, do presente e do futuro das nossas experiências aqui hoje, certo? Isso aí, eu já queria deixar aqui um abraço pro Luiz Gustavo Teles, que foi ele que mandou a pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram. Nos obrigando a perguntando gravar. do episódio. Graças a ele, estamos aqui hoje Valeu, Luiz. Muito gravando bem. esse episódio. Muito bem, muito bem. Obrigado, Luiz. E Agradeço a ele. Não é só isso, eu também tenho que mandar aqui um abraço. A gente tem, pra você que tá chegando agora, a gente tá com um grupo no Telegram que tá lá bombando, né?
super bombando, né? Super bombado. Mas eu preciso aqui mandar um oi pro nosso... Ele trouxe um tema muito bacana, que virou, no final das contas, matéria em todo quanto é lugar aí, que foi o Gelson, certo? Gelson, deixa eu mandar um oi aqui para o Gelson Manuel. Grande Gelson Manuel, o que ele fez? Ele mandou pra gente a sugestão pra gente falar sobre aquela possibilidade de vida em Vênus, que acabou virando um episódio do SciTalk, né, Luiz? Virou um plantão SciTalk, né? Pra quem não conhece, eu tenho o meu podcast narrativo de ciência, o SciTalk. E eu faço lá o plantão, que é comentando notícias científicas, e teve um episódio que é o plantão 009, e sobre a descoberta de fosfina em Vênus. Exato. Então, Gelson, um abraço pra você, meu querido. Infelizmente, a gente não vai trazer, porque a gente perdeu o timing. A gente não vai gravar um só sobre isso, né? Mas eu acho que é legal a gente comentar, pelo menos. E mandar um abraço pra você, pra todo mundo que tá lá no nosso querido grupo do Telegram. Já fica o convite pra vocês, né? Enfim, quem quiser entrar lá, entra no t.me/biomedcastoficial. Nós. Pode mandar sugestão de temas que a gente está aceitando, o que vocês querem escutar aí, ajuda nós a gravar mais episódios aí para vocês, para voltar. Exato. Pelo menos a gente vai tentar manter agora uma rotina de pelo menos mensal, né? Por mês ali, sem pressão, né, galera? Sem pressão, porque tá difícil. Mas e aí a gente já pergunta, então, por que a gente ficou esse tanto de tempo sem gravar? Cara, o que deu certo em 2020? Me responda. Pode cancelar o ano, né? Não, uma coisa deu certo. Pelo menos pra mim, o SciTalk tá aí quebrando barreiras que eu realmente não imaginava. Vai completar um ano no final desse mês e... Pô, voando, cara. Tô muito feliz. Pelo menos eu isso. também não posso reclamar. Pra mim foi um ano muito bom também. Com certeza. Apesar de tudo, né? Papai, Canadá, tudo demais. O Brunão, né? Novidades. O Luiz também ficando famoso na Record. Enfim, várias e várias mudanças, né, que a gente teve aí nesse período, né, gente? Mas, infelizmente, assim, o Biomedcast teve que passar por esse período aí de espera, né? Não tem o que fazer, infelizmente. A gente queria estar aqui com vocês gravando, mantendo a periodicidade, mas muito não corrido, deu. Né? Muito corrido. Quando a gente começou, eu era residente, o Luiz ainda era estudante de biomedicina, o Perdi nos Estados Unidos. E o Rogério ainda tinha acabado de terminar a residência, né? Ele estava quase terminando ali. Então a gente tinha, teoricamente, um tempinho mais disponível, né? E o tempo foi passando, né? Já são 6 anos. E aí a gente foi adquirindo mais coisas para fazer, né? Na carreira, na vida, filhos vieram, então meio que a gente foi deixando algumas coisas de lado e acabou que o Biomedcast ficou em segundo plano, mas nunca desistimos dele, trazer. Né? Eu acho que a gente sempre falou isso, né? Muitas pessoas mandavam mensagem durante esse tempo: Luiz, quando que volta o Biomedcast? A gente sabe que é complicado porque você gera um vínculo, né, com os ouvintes muito... que é difícil a gente entender, né? Porque o nosso vínculo é formado, né? Nós somos amigos muito, muito próximos e com as pessoas que nos escutam, elas também se sentem muito próximas da gente. E aí ter esse sumiço muito brusco, digamos assim, né? Mas eu acho que a pandemia, ela tá sendo, obviamente, além de ser uma desgraça para a humanidade, mas ela também ela tá colocando à prova muitos projetos. Muitos podcasts terminaram nessa pandemia. Podcasts famosos. Um que eu escutava, por exemplo, Minuto de Silêncio, que era um podcast de humor. Acabou, assim. Os caras tinham muitos seguidores e
a galera não tava... Ou não tava mais feliz, ou a pandemia afetou a produção. Então acho que a pandemia ela tá sendo de novo um grande desafio, assim, pra quem produz conteúdo. Porque imagina... Né, mas se a gente olhar as estatísticas, a gente está tendo um bom acesso ainda, né? Por mês aí tá tendo entre 3.000 e 4.000 downloads de episódios, né? Então, assim, para mostrar que o nosso conteúdo ainda continua, mesmo o conteúdo gravado lá em 2015, 2016, o pessoal ouve, né? Porque acaba que muita coisa ainda é atual, né? E não se vai com o tempo. Então, assim, o Biomedcast ainda a gente consegue manter, né, esses ouvintes ouvindo os outros episódios que a gente já gravou, né? Então isso é muito legal também. Imagina no nosso auge que a gente batia 50 mil por mês. Mas assim, teve uma marca que a gente bateu nessa pandemia, né? Mantendo esse número médio aí de downloads, a gente chegou nos incríveis, inacreditáveis 6 milhões de downloads. 6 milhões. 6 milhões. É 1 milhão por ano, né? Exato. 1 milhão por ano. Só que pra chegar no primeiro milhão, pô, louco, levou uns 4 anos pra gente chegar no primeiro. Mas gente, então assim, pô, a gente alcançou alguns números. Agora, sinceramente, algumas possíveis parcerias quase que se formaram e acabaram. Infelizmente. Né? Mas eu acho que cada um tá com um projeto aí legal. Eu também comecei um projeto no DB, comecei a fazer o DBcast, né? A empresa me chamou para fazer. Foi um baita de um negócio que foi um presente, na verdade, do Biomedcast, né? Porque como eu já tinha experiência com podcast, a empresa viu isso e falou, Otávio, jogou no meu colo e falou, você faz aí, cara. E é o que eu tô fazendo agora. Tô fazendo além do Biomedcast aqui como hobby, né, que eu faço há 6 anos já, tô lá no DBcast também. Você fica à vontade, tá? No Spotify, por favor, acompanhe lá o nosso... Eu ouvi, esqueci de comentar, eu ouvi de sexagem fetal, adorei. Legal, pois é. Muito, muito bom. Eu não sabia que tava no Spotify, não. Eu procurei esses dias pra escutar, eu achei que tinha que acessar lá a Foi na semana passada que a gente publicou. Tá muito maneiro, eu vi o de sexagem fetal, gostei bastante. Então a gente está produzindo conteúdo também agora pelo DB, né? Então é legal. O Luiz também, né, Luiz? Você compartilha o Mundo Ciência, né? E de novo, né, eu tava falando, nessa pandemia foi um grande desafio pra gente que produz conteúdo, né? Eu imagino, né, o quanto que é difícil, porque, por exemplo, quando eu não tava em pandemia, eu criava conteúdo, mostrando em palestra, mostrando minha rotina, mas eu fiquei dentro de casa. Então as pessoas conheceram o meu quarto de todos os cantos possíveis, porque era eu tentando produzir conteúdo e o visual tava difícil no sentido de... Eu não tinha cenário, era complicado. E foi quando eu resolvi investir muito no meu podcast, no SciTalk, inicialmente, que começou como um projeto assim de hobby, de uma vontade minha que eu já tinha no Biomedcast. Quem escuta os episódios da Peste Negra, com a baita edição do Bruno, mas com umas ideias mirabolantes que eu tive na hora do roteiro, episódio de Stranger Things, eu sempre tive essa vontade de criar esses episódios mais imersivos, né? E aí eu fui estudando muito o formato e criei o SciTalk, esse podcast narrativo que, assim, eu não esperava. Durante a primeira temporada ele não teve, assim, digamos assim, muito acesso. Quando eu cheguei na segunda temporada, que eu comecei a profissionalizar, entre aspas, de corrigir os meus erros que eu cometia, melhorar a minha dicção, ele foi crescendo, e hoje está figurando aí entre os mais escutados de ciência do Brasil. Isso pra mim é incrível, né? E eu sempre falo, né? Foi escola Biomedcast. Se eu consigo estar no meu podcast hoje entre os 20 mais escutados do Brasil e volta e meia ele entra no em alta do Spotify, entre milhões de podcasts diferentes, né? Volta e meia ele é o único podcast de ciência no em alta. Acho isso incrível. Olha só que da hora. Então o em alta é como se fosse o em alta do YouTube e tem o em alta do Spotify, né? E, cara, é incrível. E cada episódio batendo 10 mil ouvintes diferentes. Caramba! Eu fico impressionante, tipo, eu fico impressionado com o acesso e como furou a bolha, né?
porque eu estava muito acostumado a produzir conteúdo para as pessoas da biomedicina, e agora eu recebo e-mails da galera de engenharia, de áreas muito diferentes. Ai, meu professor da USP recomendou seu podcast. O cara era da Faculdade de Engenharia Civil. Caraca, isso é muito doido, né? Mas a pandemia me forçou a pensar em outras formas de produzir conteúdo, e aí, vendo nisso, né, surgiu o convite da Record do Rio para produzir, junto com o Rafael Rangel, meu amigo, já teve aqui no Biomedcast também, o Mundo Ciência, que é um podcast de ciência da emissora. É o único de ciência mesmo, somos nós. E a gente fala sobre Covid, assuntos científicos mesmo, né? Episódios curtinhos, de até 15 minutos. E também está sendo um grande desafio, porque se trabalhar com mídia TV... tem que falar mais geral, assim, né? Não pode ser tão específico. Exato, ainda mais porque tem comerciais do podcast na televisão que indicam podcast. Então as pessoas que vão ouvir... Nossa! Eu não sabia disso. Nos programas, os telejornais, aparece QR Code, Mundo Ciência, não sei o que. Pra Mundo Ciência, você tá brincando? Caramba, que da hora, Luiz! É muito irado. Então, assim, o público que a gente tá convertendo é um público que não domina muito ciência, então tá sendo um desafio ainda produzir isso, né? Então, mas tá bem legal e temos uma equipe lá bem maneira pra apoiar a gente. Obviamente, nós que temos o know-how de como produzir, mas se não tivesse os editores, consultores, jornalismo, galera que corre atrás de pauta, galera que corre atrás de convidado, né? Por exemplo, nosso primeiro convidado do podcast foi o diretor da Biomanguinhos na Fiocruz. Caramba, né? O cara que tá comandando, que vai comandar a produção da vacina. Então, imagina. É uma responsa, né? Mas tá sendo bem legal. E no meio disso tudo tem meu doutorado, né? Qualifiquei... Apenas um doutorado, tá? Doutoradozinho. Qualifiquei meu doutorado agora durante a pandemia, via Zoom. Foi tenso, mas foi uma experiência boa pra, de fato, apresentar a minha história, né? Do que eu tô formando no doutorado. Você apresentou de bermuda? Eu tava de bermuda e camisa social. Só vocês do Biomedcast vão saber disso, mas eu tava de bermuda, chinelo e camisa social. Isso aí. Aí defendi... Aproveitar as vantagens. Aí defendi, tudo certo. E é isso. Ano que vem eu defendo minha tese com o que eu tiver. Espero que eu tenha mais coisa. E ao mesmo tempo também trabalhando com Covid, né? Que eu tô numa força-tarefa lá do meu laboratório, tentando entender como que o SARS-CoV... Primeiro, como que ele infecta o sistema nervoso e que tipo de dano ele causa, né? Então a gente tá trabalhando com isso lá também. E é isso, tô tentando viver, né? Tô meio sem time agora, sem vida. Mas tô feliz, as coisas estão andando. E feliz de voltar aqui pro Biomedcast pra contar essas histórias. E vocês? Já falei muito. Bruno. Bom, começando lá do pipoco, né, da pandemia, eu tava no Canadá, tinha ido lá fazer... Acho que eu cheguei a comentar aqui antes, né, não sei. E aí fui lá acompanhar a Carol para ela fazer o doutorado de sanduíche, tinha conseguido um emprego, né, no mesmo centro de pesquisa que ela. E aí tinha lá fiquei um mês trabalhando lá, pegando as manhas lá, as técnicas e tudo, e aí veio a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, e aí eu perdi 2 meses, né, sem ter nada lá, e poder ir no laboratório, foi tudo só reunião online no Zoom. Aí depois, em maio, que começou a voltar de novo, né, como lá o pessoal ficou mais num lockdown mesmo, assim, bem restrito. Lockdown mesmo, né? Foi tipo assim... tipo lockdown. Tipo lockdown. Tipo isolamento, né? Só ia no supermercado e olha lá, né? Só podia entrar uma pessoa, tinha fila e o maior cuidado, né? E aí por isso os casos foram diminuindo e tal. E isso é porque eu tava na cidade do Canadá com mais casos totais, né? Sério? Caramba. E assim, mas mesmo assim era uma quantidade bem inferior que a gente via comparando aí a outros países, né?
E aí, em maio, no final de maio, a gente voltou pro laboratório. Aí eu fiquei lá mais maio, junho, julho, né? No final de julho, a gente tinha que voltar. O meu contrato acabou e em agosto a gente tinha que voltar pro Brasil, né? Acabou o período de 1 ano. E aí a gente voltou agora aqui pro Brasil, né? Eu cheguei mês passado. Estou aqui agora na produção de conteúdo também, igual o Luiz aí, fazendo muita coisa pro Instagram, pro blog. Tem alguma novidade que você pode nos adiantar do que pode rolar no BP aí em breve? Eu tô fazendo um curso bem legal aí pro pessoal que quer estudar para residência multiprofissional ou para concurso, né, de modo geral. Demais. Um curso bem, assim, aprofundado não, mas específico para quem quer passar mesmo, né, nesse tipo de processo seletivo. Vai ter umas aulas bem legais aí, esse curso aí tá dando trabalho, mas vai ficar muito bom, então... Vai ser tipo na Hotmart, coisa assim? Vai ser na plataforma do Hotmart, né, que maneiro. É a mais conhecida do Brasil e a estrutura é bem boa mesmo. Muito né? incrível. Muito boa. E vou lançar aí mais pra frente, então quem quiser estudar pra residência, né, fica atento lá no Instagram. Vamos divulgar aqui no os ouvintes sempre perguntam, né, cara? Pois é. E aí, lá no Canadá também, a gente deu um jeito de fazer um FII, né? Demos um jeito, né? Tava lá, pandemia. Pandemia, lockdown, né? Fazer o que em casa? Vamos fazer aí, a gente resolveu criar um filho lá no Canadá. E aí deu certo, né? A gente falou, não, vamos tentar, porque vai demorar ainda, né? No primeiro mês já deu positivo lá o beta-HCG. Olha a Carol aí. comprou uns 5 testes da Dolarama. Aí ficou na dúvida, eram uns testes meio ruinzinhos assim, sabe, de imunocromatografia. Aí a gente foi e comprou um dos mais caros lá na farmácia. Aí e dizia até a semana, né, que tava. Quantas semanas? Não, a gente não chegou a comprar aquele não, mas aí a bandinha lá deu certinho, ela positiva. Aí a ficha caiu. Vixe. E agora que já tem 5 meses que a Carol tá grávida, né, no começo do ano que vem, já vai ter um mini biomédico aqui pra tá chorando nas gravações. Caraca. Isso aí. Vou fazer companhia ao Gustavão. O Gustavo tá lá. Depois a gente tem que fazer a reunion dos filhos do Biomedcast. Caraca, já vão ter 3. Eu tô aqui, hein, gente. Aí a gente leva os pets também, leva o né, Pedro deixa o Luiz e o cuidando. Félix. Não, gente, tem que terminar meu doutorado, meu Deus do céu. Aí o Luiz leva a tese dele impressa, que é o meu filho, é meu filho. Exato. Ai, gente, que legal. Assim, e outra, assim, eu vou compartilhar com vocês, né, esse momento. Eu acho que foi bom. Eu viajei, né, como todo mundo sabe, eu sempre viajei muito, desde que eu comecei a trabalhar no DB. Ah, é verdade. E Era aí demais parei de viajar, né, isso mudou muito a nossa vida aqui em casa. Toda a gravação o Otávio tava num local diferente, né? Você que ouve aí, tem um monte de gente que mandou feedback pra gente falando que maratonou o Biomedcast, ouviu 90 episódios. Esses dias a menina comentou, já tô no 90 já, ouvindo direto, não sei o que. Quem faz um negócio desse, cara, né? Imagina. Mas é o que eu falei. Nossa história de vida, né? Mas então, é o que eu falei, as pessoas se apegam. Isso eu acho que é a coisa mágica do podcast, é você criar laços com as pessoas. Então, Exato. Como o Biomedcast é a nossa parte da nossa vida, a nossa história na internet, eu acho muito legal quem faz essa maratona. Vai ouvir meu primeiro episódio que eu participei. Nossa, o Luiz não sabia nem falar direito. Estagiário Luiz. Cara. Rodrigo de Chester, nunca vou esquecer aquele episódio. Aquele Rodrigo é muito louco, aquele cara, né? Muito gente boa. O Rodrigo. Ele tá no doutorado, eu acho, já agora. E caraca, era muito maneiro, né? A gente crescendo e bombando as fases. A época que a gente tinha parceria com a Asgard, e aí... Putz, era muito maneiro, cara. Era muito, muito, muito legal. Ainda é legal, mas acho que é legal ver a evolução, né? Pô, quem escuta do 001, chega agora no 100 e pouco. Pô, 3 pai, doutorado, já foi pro outro, não sei aonde. Casado. Então, assim, o que tá acontecendo? Eu nem conhecia a Carol quando a gente O Bruno começou. nem conhecia. É verdade. E eu lembro quando o Bruno começou a namorar a Carol. Eu lembro do... É verdade. Do momento que ele contou. Eu lembro disso. Eu lembro. E então,
nessa pandemia lá em final de março eu fiz minha última viagem. Dia 20 de março foi a última vez que eu eu entrei e saí de um avião e comecei a minha quarentena. Eu acho que todo mundo vai lembrar o primeiro dia de quarentena, né? Vocês lembram do primeiro dia? Qual o dia que foi de vocês? Não lembro, cara. Já tô tão... 15 de março, por aí. Foi alguma coisa assim, foi por aí. Que eu lembro que eu recebi um e-mail... Não, eu lembro do momento que foi quando eu recebi um e-mail do meu instituto dizendo que a partir da segunda-feira nenhum funcionário ia poder entrar. O meu foi numa sexta-feira também, assim, ó. Isso, chegou o e-mail, falou, segunda-feira ninguém aqui. Ninguém vai. E aí o povo ficou louco, cancelou. Porque tinha cultura de célula, animal, um monte de coisa rodando. Foi, isso, foi desespero. Aí a gente... Cara, mas é doido, né? A gente que é cientista, a gente já tava meio prevendo que ia dar uma cagada. Então, uma semana antes, quando já estavam os casos de corona no Brasil e tal, não sei como que chegou uma informação lá da Fiocruz, de um outro laboratório que trabalhava com o vírus, que a galera meio que já estava empacotando as coisas caso desse alguma coisa. E não deu outra, não deu uma semana. E naquela semana a gente já estava congelando as células e diminuindo o ritmo. Quando chegou na sexta, que foi o lockdown mesmo, tipo assim, ninguém vem em segunda, e foi assim por 2 meses. O laboratório ficou 3 meses, o laboratório ficou totalmente parado. E a gente foi voltando aos poucos e agora meio que tá normal, mas só tá indo aluno, né? Os chefes mesmo não aparecem lá. Mas a gente tá tocando tese, tocando essas coisas. Porque assim, o mundo parou, mas a CAPES quer que eu defenda na época, né? Então tem que fazer as coisas. E eu também tive Covid, né? Então tô com GG, mas tô fazendo num ritmo mais devagar, obviamente, né? Mesmo que eu esteja imune, eu tomo todos os cuidados e sempre de máscara, face shield, evito aglomeração, evito estar em ambientes muito cheios do laboratório. Então a gente tá tentando tomar esses cuidados, né? Mas Importante. Isso aí, cara. Então eu lembro do dia. Porque o pessoal já tava... O Gustavo e a Letícia, né? Os dois aqui. Minha prima veio aqui pra casa. Tem uma prima minha que mora aqui em Curitiba. E ela veio passar a quarentena com a gente, né? Ela, inclusive, foi de fundamental importância, assim, pra nossa vida aqui em casa, pro ecossistema de casa em quarentena, porque nós somos em 3, né? E ficar com o Gustavo 24 horas por dia é um desafio. Eu descobri isso, né? Não, eu posso imaginar, porque eu vi o que aconteceu com meu pai. Meu pai trabalhava fora, né? E ficou em casa com a minha irmã também, a Sofia, de 8 anos, e muda uma rotina completamente. Cara, muito difícil. Muito, muito. Agora que a gente vem... Porque, por exemplo, ir pra escola não é só educação. Ir pra escola é o tempo que os pais têm de viver, de fazer as coisas girarem, né? Tipo... Exato. Cuidar de outras coisas, né, que são importantes, né? Então isso acho que foi uma grande adaptação para todo mundo que tem filho, sem dúvida nenhuma, né, o quanto que isso afetou, né? Então, e aí foi dia 20 de março foi o dia que eu voltei para casa, uma sexta-feira. Entendi. E também chegou já o comunicado, antes, na verdade, já tinha chegado o comunicado, e eu lembro que aquela última semana eu viajei para caramba, porque eu lembro que eu engatei 2 visitas em regiões diferentes aqui do Brasil, por uma necessidade da empresa e tal, e cara, eu fiz, geralmente saio de Curitiba e vou para um lugar e volto, né, de avião. Eu saí de Curitiba, fui para um lugar que foi Foz do Iguaçu, saí de Foz, fui para Marília, saí de Marília, voltei para Curitiba. Só que para voltar para Curitiba eu tive que passar em São Paulo, fazer conexão e voltar para Curitiba. Então fiz um quadrado, né, e, cara, naquela época, já bastante gente de máscara em aeroporto, já. Aeroporto de Guarulhos, eu voltando no dia 20, vazio, deserto, eu nunca tinha visto aquilo. Enfim, e uma loucura. Cara, eu lembro quando eu tive uma crise de choque muito grande, um mês depois que a gente entrou em pandemia. Foi bem na época que o Mandetta falou que a gente ia entrar num espiral
crescente de casos, e realmente aconteceu isso. A gente teve triplicou em uma semana, foi uma parada muito bizarra, né? E eu desci, uma das primeiras vezes que eu saí na rua, e aí eu botei o pé na rua e eu vi assim a rua extremamente deserta, e eu fui no mercado, né, obviamente com muito medo e máscara, etc e tal. E aí quando eu voltei, eu tava chegando na minha casa, vazio assim a esquina, e aí tinha um senhor chorando na esquina. E aí eu perguntei, tipo, se tinha acontecido alguma coisa, de que podia ter sido assaltado e tal, não sei o quê. Ele olhou pra mim e falou assim, meu filho, eu tenho 80 anos, 80 e poucos anos, ele falou assim, eu tenho 80 e poucos anos, eu nunca me senti tão sozinho na minha vida, eu não vejo ninguém na rua. O cara tava chorando na esquina. Caramba, velho, eu não sabia disso. Isso foi numa quinta-feira. Cara, eu cheguei em casa e eu chorei. Cara, eu chorava de desespero, porque eu falando pros meus seguidores, a galera que me acompanha, que ia ficar tudo bem, que a gente esperava que ia ficar tudo bem, e desculpa, mas o nosso governo, Deus do céu, fez só coisas terríveis pra acabar pra piorar a situação do que foi, né? Não, imagina, não, acho que o governo, né? ele tá fazendo assim tudo que pode, né? O Brasil tá vencendo a Covid, segundo o governo, né? Você pode observar aí a nossa Secretaria de Comunicação, né? Estamos vencendo a Covid, segundo o nosso governo. Então mesmo, eu tô aqui agora acessando o site do World Matters, e o Brasil, porque assim, quando a gente chegou lá em segundo lugar em número de casos e número de mortes, né? Sim. Os caras falaram que você não pode usar isso como padrão, como parâmetro, porque o Brasil é um país continental, com uma população gigantesca e não sei o quê. E o que deve ser levado em consideração é o número de mortes por milhão de habitantes, né? E naquela época o Brasil estava, se eu não me engano, em 25º, a posição do Brasil no ranking, né, do World Matters. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né, no Brasil a gente tem, hoje eu estou falando isso aqui no dia 2 de outubro, que a gente está gravando, de 2020, obviamente. Nós temos 683 mortes para cada milhão de habitantes. 683 mortes. Ao todo são 145 mil óbitos por Covid, sem considerar as subnotificações que a gente quase não tem. No Brasil a gente testa muito, né? Então, não, né? Quase não subnotifica. Testa, não subnotifica. Tem e teste mais pra todo mundo. 4 milhões e 800 mil casos, né? Para quem lá no início também dizia, né? No Brasil a gente vai chegar aí no máximo em 2 mil óbitos, nunca vai passar disso, né? Porque a H1N1 que foi sério, né? Lá em 2009, que não sei o que, médicos falando isso, né? Então hoje a gente está aqui com 145 mil óbitos, né? Eu sinto muito por cada um desses que morreram, e eu acho que é importante salientar que o Brasil é o 7º país, considerando Andorra e San Marino, que estão antes da gente também, que são países que têm uma população de 77 mil e 33 mil... como chama? Esqueci a palavra. Respectivamente. Então, são países que têm uma população muito baixa. E, obviamente, quando você tem uma população... Eles tiveram 53 óbitos em Andorra e 42 em San Marino. Esses países têm morte por milhão muito alta. Mas o Brasil está prestes a passar Andorra, tá? Andorra está aqui em 686. Nós estamos 3 óbitos, ou seja, essa semana, ou amanhã, possivelmente, a gente vai passar Andorra. Seremos o 6º país com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Então, daqui a pouco a gente chega ali entre os 3 primeiros, com certeza a gente vai vencer a Covid, conforme diz o nosso governo. Vamos vencer, pelo menos vamos conseguir um pódio aí. Né? É triste, né, gente? Eu acho que até hoje a gente não tem o ministro da saúde, né? Ou tem? Não, agora tem. Tem lá o é um general, né? É um general. Parece... Ele é especialista em logística. Uma coisa que eu fiz assim para essa parte da sanidade mental foi parar de ver notícias, sabe? No comecinho da pandemia eu ficava com a CNN ligada no YouTube assistindo, né, lá do Canadá. Também. E via os pronunciamentos do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Eu ficava vendo tudo assim, só porque chegou um momento que eu falei, não, ou é minha cabeça,
sabendo disso ou é eu ficando doido, né? Então eu decidi parar de ver qualquer coisa, continuei trabalhando, né? Uma hora ou outra assim eu vi alguma coisa para ver como é que tava, mas eu parei totalmente. E até hoje eu muito dificilmente vejo notícias, só quando alguma coisa aparece para mim que eu não queria ver, mas apareceu, né? Mas assim... Eu tive que parar também porque estava me fazendo muito mal. Inclusive, foi quando eu comecei eu parei de fazer a segunda temporada do meu podcast para fazer o plantão baseado em Covid, né? Então, Bruno participou de um deles, né? Do primeirão, né? Do 001. Que inclusive, Bruno, tem mais de 15 mil downloads esse programa. Demais. Demais. E aí Só que eu comecei a ficar bitolado. Escrever sobre isso, estudar sobre isso, realmente foi um excesso muito grande, me fez muito mal e eu parei. Porque eu não dava mais conta mental de ver tanta morte e o desespero de ver um governo tão incapaz, um governo tão, anti-ciência, negacionista, tipo, uma das coisas mais bizarras de que eu já vi na minha vida e na história que eu já pude ler da saúde pública. É assustador. Eu acho que esse foi o pior problema, essa questão do governo tornar pior uma coisa que já era ruim, né? Já era então, ruim, assim, exato, cara. E isso aí que acaba com a mente de qualquer um que tá vendo essas notícias e que tem um pouquinho de senso, né? Porque tem muita gente também que apoia, né? Então, tanto que o governo tá lá, né? Assim, foi eleito, aumentando né? a popularidade, A gente que tem graduação, pós-graduação, que principalmente na área da saúde, a gente sabe interpretar as coisas, né? Mas muita gente não sabe, né? Exato, não faz ideia. Eu acho que as pessoas, elas entram num... Porque o que acontece? O desespero faz as pessoas a tomarem decisões precipitadas e muitas vezes sem pensar. Então, um exemplo disso foi a hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina... Ela veio como a pílula mágica que ia salvar todo mundo e os cientistas falando assim, não funciona. Tudo bem, tem uns cientistas doidos aí que defendiam, mas o consenso geral era que não dava certo. Mas beleza, vamos testar, vamos fazer protocolos clínicos para isso, a gente viu que obviamente não funciona, mas conseguiram politizar e polarizar pessoas em leito de UTI, cara. Olha o ponto que a gente chegou, olha o ponto que a gente precisou passar como ser humano, como brasileiro e como profissional de saúde. E eu ficava... Cara, assim, o que eu fazia? Eu via algum profissional de saúde defendendo, eu dava bloco. Gente, bloco na hora. Desculpa, gente. Sim, quer defender, mas eu não quero ver. Eu dou bloco. Porque pra mim é defender o indefensável, é ser contra a ciência, sabe? Acho, obviamente, que o Mandetta foi um grande acerto do governo no sentido de como ele estava controlando. Claro que tiveram certos erros. Eu acho que a demora da OMS em declarar a pandemia foi um erro. As pessoas não querem comunicar. Eu acho que foi pra mim um erro. Eu acho que a demora da gente de ver que, gente, tudo bem, é pelas gotículas. Vamos todos usar máscaras. E o próprio Ministério da Saúde falava, só usa máscara quem tá com suspeita, que não sei o que, não sei o que. Então... Demorou muito, né, cara? Mas inclusive... assim, uma coisa, só pra você tá falando do Mandetta, né? Mandetta, eu concordo contigo, cara. Eu não sei se vocês lembram, eu tava buscando um dado histórico aqui, o Mandetta saiu em 16 de abril, tá? Quando o Mandetta saiu, sabe quantos óbitos a gente tinha no Brasil? 1900 e pouco, 1947. E quantos casos? 30 mil casos e 2 mil óbitos. E é isso, né? A gente trocou de ministro da saúde 2 vezes durante a pandemia, né? E agora a gente tem um cara aí que sei lá, cara, não tem o que falar, né? Um general do exército e tal. O cara pode ser excelente, né? No que ele faz lá na sua carreira militar e tal. Mas ele não tem formação técnica, né, meu? E tudo para defender, tudo para não falar, não ir contra o que o chefe maior quer, né? Então, infelizmente, assim, o Brasil
Eu sentia muito, assim, pelo Bruno, que tava tendo que voltar pra cá. A gente falava isso. Bruno, fica aí. Era Bruno. unânime, todo mundo assim, pra que você vai voltar pra cá? Fica aí no Canadá. Cara. Não volta não, também. pelo amor de Deus. Antes de voltar, eu até coloquei lá uma enquete lá no meu Instagram. E aí, eu volto ou não? Ou o trem tá bagunçado? E todo mundo falou, não volta não, tá só a bagaceira no Brasil, não sei o quê. Só a bagaceira mesmo. Mas tinha que voltar, né? Infelizmente a CAPES não ia pagar mais a bolsa da Carol e nós não tínhamos como se manter lá. O visto ia vencer, né? Era só 1 ano, então a gente ia ficar ilegal lá se continuasse. Não dá. E aí a gente teve que voltar, mas eu fiquei com muito receio assim no voo, né? Porque foi o primeiro voo que a gente conseguiu direto pro Brasil assim depois da pandemia, né? Porque as fronteiras estavam todas fechadas. Então a gente comprou um primeiro voo que foi cancelado pela Copa, que passava no Panamá. O Panamá fechou tudo lá, né? Então não tinha voo nenhum. Putz. Aí eles reembolsaram a gente conseguiu comprar passagem com a Air Canada. E aí foi o primeiro voo direto para São Paulo, né? De Toronto para São Paulo. E tava supitando de brasileiro que tava lá só esperando esse voo, né? O governo brasileiro tinha mandado 2 aviões para pegar o pessoal lá, turista, que estava no Canadá e ficou preso lá, né? Mas aí depois, de agora em setembro, foi um dos primeiros voos comerciais assim que teve. Então o voo veio, não teve questão de colocar espaço entre as poltronas do avião, veio muito, muito, muito brasileiro mesmo. E aí eu fiquei assim, Carol grávida, no avião cheio de gente, né? Eu pensei, lascou, a gente vai pegar agora, né? E aí tem grande risco da Carol, a Carol é grupo de risco agora, né? Então, assim, pode dar alguma coisa, né? Mas não tivemos, chegamos aqui, fizemos a sorologia, né, para anticorpos totais, não deu reagente, então até o momento parece que não tivemos, né? Mas foi tensa essa volta pro Brasil. Imagino. E se fosse um voo curto, né? Mas é um voo de horas, foi... No total foi 24 horas, porque a gente ficou muito tempo de escalo, né, em São Paulo, em Toronto. Então, assim, foi complicado. Entendi. Difícil, Não, mas dá bem, deu tudo certo, né? Vocês estão bem aí. Deu. Pois é, então esse é o nosso panorama. Hoje o que tem de novidade aqui de corona? O Trump tá com Covid, né? Tá lá internado. É mesmo. Eu lembro quando o Bolsonaro falou que tava com Covid, o pessoal lá do meu laboratório ficou, olha, seu presidente lá pegou Covid, será que ele vai tomar a cloroquina agora ou não? E vai ver. Pois é, e a cloroquina, né? E aí vai ver é. se o Trump tomou cloroquina. E eles mesmos falavam assim, agora é capaz dele tomar essa cloroquina, falar que funciona, ficar bem e aí não deu outra, servir né, pra campanha dele, né? Então e não acabou deu outra, né? Pois não é. deu outra, não, todo mundo. A família Vaso inteira ruim pegou. não quebra. É. Mas foi engraçado que o pessoal do Canadá, né? Os canadenses estavam de olho no Brasil nesse sentido, porque a fama lá fora, né, do presidente não era muito boa, não. Pois é, tá feia a coisa. Tá bom, gente, então falamos bastante aí do passado, falamos agora do presente um pouquinho, né? Perspectivas aí, o que vocês têm? É importante, eu acho legal falar assim também essa questão mais do lado profissional. Eu, pelo DB, eu tive meu contrato suspenso, né? A gente teve algumas medidas aqui no Brasil. Tive meu contrato suspenso por 120 dias. Aliás, desculpa, 60 dias. E olha... Mas aí você ficou sem receber nada, ou teve uma ajuda, sei Não, lá? assim, como que funciona? A suspensão de contrato funcionou da seguinte maneira. No DB, eu não sei se isso é para todo lugar, é assim, tá? Mas a empresa pagou 30% do meu salário base, né? E o governo pagou 70% do seguro-desemprego, né? Proporcional ao que eu deveria receber. Como o meu salário é mais alto, eu recebo o teto do seguro-desemprego. Só que o governo não vai me pagar o teto, ele vai me pagar 70% do
do que eu deveria entendi. receber. Entendi. Então basicamente foi isso que eu Mas aí deu certinho, certo? Deu certo ou atrasou, sei lá, alguma coisa assim? Não tenho o que falar. Assim, inclusive, assim, eu sou um grande crítico do governo, né? Mas eu tenho que reconhecer que nesse ponto, essa medida de suspensão de contrato de trabalho foi muito positiva. Foi muito positivo porque, eu digo na minha equipe mesmo, muitos deixaram de perder emprego por conta disso, por conta da possibilidade de suspensão de contrato. Porque, querendo ou não, apesar de nós estarmos na área da saúde, ninguém foi para laboratório, né? Chegou lá em abril, ninguém queria saber de laboratório. Não saía de casa. Eu achava que assim, no laboratório não ia ser atingido, porque era um dos principais setores ali que ia precisar na pandemia, né? Eu também. Tava super tranquilo. Aí suspendeu, né? Foi a equipe inteira, teve contrato suspenso. Depois voltei e fiquei um mês fazendo só podcast, gravamos 19 episódios do DBcast. Entrei de férias. Então, assim, eu fiquei distante dos meus clientes. Eu fiquei por 2 meses de contrato suspenso, mais um mês de férias, mais um mês de coisa. Foram 4 meses praticamente. Aliás, pouco mais, na verdade, 4 meses longe dos meus clientes, né? Eu visito muito cliente. Aliás, não voltei a visitar ainda, né? Vou começar a voltar agora em outubro, novembro, em dezembro. Se tudo correr bem, a gente vai estar entrando em avião de volta. Mas se tudo estiver correndo bem. E é isso, gente. Então, essas são as nossas perspectivas. Assim, análises clínicas agora. A gente está enfrentando uma atualização aí da RDC, né? Tá bem polêmica e tal. E a gente vai falar disso em outro episódio. Mas o futuro tá bem... Eu assim, não consigo enxergar muita coisa ainda. Consigo enxergar muito mais do que eu enxergava em abril, março, junho, né? Mas eu não consigo ver muito mais pra frente. E vocês? Como que vocês estão enxergando? Uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, até mesmo lá no Canadá, assim, no começo, sei lá, nos 2 primeiros meses, o pessoal seguiu direitinho, mas parece que vai chegando a hora que vai enchendo o saco, sabe, disso tudo, e você meio que vai ignorando a pandemia e as recomendações e tudo mais. O pessoal começou a ligar o foda-se, foi pro parque, foi fazer churrasco junto, sabe? Isso no Canadá, né? Imagina aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que muito tempo, assim, batendo nessa mesma tecla, né? O pessoal chega uma hora que eu acho que o foda-se liga e aí todo mundo começa a voltar à sua rotina. Hoje a gente pode ver que a maioria dos comércios, das atividades já estão voltando, assim, né? Com as medidas ali de precaução. Mas eu acho, assim, que daqui, sei lá, uns 2, 3 meses, né? A gente vai estar quase com tudo voltando aí às atividades, né? Todo mundo de máscara e tudo mais, até uma vacina chegar. Eu acho que vai ser meio difícil não usar máscara, né? Mas eu acho assim que, sei lá, muita coisa vai voltar ao que era antes. Também acho. E é eu isso. tinha uma outra ideia, eu tava muito fechado assim com a ideia que o Átila falava no início. Adoro o Átila, tá? Mas que a gente ia mudar radicalmente a nossa forma de viver e tudo mais, e a pandemia era um catalisador de todo esse processo e tudo mais. Mas hoje eu acho que não, eu acho que a gente aqui, infelizmente, vai voltar pro que era antes, sabe? O pessoal quer mais tá fazendo, né? Uma outra coisa, sim, muitas empresas eu acho que perceberam mesmo, conseguem produzir bastante, isso eu vejo em alguns estudos aí, conseguem produzir bastante de casa, então fazendo o custo home operacional, exato, o custo operacional reduz bastante e tal, então, mas, né, a gente tem pelo menos, tem acompanhado bastante o mercado financeiro também agora. Acho que é o CEO do JP Morgan, né, que é só o maior banco dos Estados Unidos, falou que durante a pandemia a produtividade da equipe dele, do banco, caiu demais, principalmente nas segundas e sextas-feiras, né, no home office. A equipe que estava em home office, produtividade muito baixa, né?
Então, ao mesmo tempo que eu vejo empresas dizendo aqui que, e colegas, amigos, enfim, que trabalham de casa, tu fala, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Você tem que ficar o tempo todo aqui, assim, no computador ali, com o chefe perto e tudo mais, então eu acho que tem um pouco dos dois, né? Vamos voltar vai depender, eu acho que de cada empresa, né? Cada empresa vai ter a sua setor, dinâmica que funciona mais. Exato. Né, mas então, o que vocês estão enxergando? O que você está enxergando aí, o Luiz? Você que está na pesquisa também, para pesquisa aí pro futuro. Eu acho que agora muita coisa vai ser Covid, tanto que muitos laboratórios que nunca trabalhavam com isso estão trabalhando, porque é uma forma de você captar dinheiro e ganhar editais. Então isso vai ficar por um tempo, acho que pelos próximos 2 anos. Tipo coisa do Zika, né? Zika 2015 até hoje a gente pesquisa. Mais os danos, essas coisas, né? Falo pra vocês que eu tô odiando trabalhar com Covid, porque, cara, não é minha área, virologia, tem que estudar, mas tem que fazer, porque tem que entregar, né? Espero em breve fechar os artigos que eu tô trabalhando e pra nunca mais. E eu acho que, assim, na área de pesquisa agora a gente vai ter um efeito, acho que um pouco negativo da crise, né, que vai se acentuar. Eu realmente vejo para o ano que vem um ano muito ruim para a pesquisa brasileira. Eu estou vendo cada vez mais as bolsas digitais de pós-doc terminarem, não abrirem mais, vagas para concursos públicos de professor substituto, adjunto, etc., cada vez menos. Próprios alunos sem vontade de fazer mestrado, doutorado, porque não tem bolsa, e eu entendo 100%, né? Uma decisão dessa, infelizmente. Cara, assim, é triste dizer que as minhas perspectivas para a ciência ano que vem são ruins, porque eu acho que a galera tá se alocando em áreas que não tem muito know-how, e isso acaba estressando um pouco mais. Mas, assim, eu vejo como uma oportunidade de se reinventar, sabe? Eu acho que tá na hora das pessoas que fazem pesquisa saberem que elas não podem só ser pesquisadoras, sabe? Isso foi uma coisa que a gente sempre falou no Biomedcast. A gente sempre falou de você ter o plano B, de você ter um plano C, de você saber se comunicar, de você ter um blog, de você criar curso, de você dar palestra. Falar inglês. De você falar inglês. Então, não dá a cabeça do cientista de antigamente, eu vou ser o cientista de alequinho branco na bancada todos os dias da minha vida, etc. Isso está caindo por terra, porque vai demorar, assim, eu acho que pra gente ter lugar de novo como tinha antigamente. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, né? A gente tem que continuar produzindo, né? Eu, pra ano que vem... Não tem como parar. A única coisa que eu só penso agora é defender meu doutorado, assim. Só isso. O que eu vou fazer depois, nem penso agora. Uma coisa que mudou bastante pra mim, que já vinha mudando alguns anos atrás, mas que era mais por questão financeira, que agora vai ser por questão da Covid, né, que é as palestras, né? Eu dava muita palestra, principalmente agora no segundo semestre. Eu vou continuar dando essas palestras, mas agora todos os eventos são online. Então, assim, eu já cheguei a conhecer praticamente todas as regiões do Brasil dando palestra, né? E é muito legal essa interação com os alunos lá no evento, dando a palestra ali presencialmente. Muita falta disso, cara. Mas agora vai ser tudo online, né? Infelizmente, esse contato ali com as pessoas não vai ser possível, né? Pelo menos agora, né? Pelo menos agora. Por hora. Teve outra coisa que também aconteceu agora recentemente, que eu assumi o cargo de subdelegado, né? Do Conselho de Biomedicina da Primeira Região. Região. Conta aí pra nós. É isso. Sou agora subdelegado. Você já pode prender geral. Pode prender uns biomédicos aí. Fui nomeado, deferido, agora tem essa missão agora de lutar mais pela biomedicina aqui no Rio, de ajudar na qual que é o papel do delegado? Assim, mais fiscalização? Então, a fiscalização, você tem a parte de fiscalização do conselho, né? Que são os fiscais mesmo, são os fiscais, né? Que fazem concurso e... Essa é uma outra área, né? Mas o delegado, os subdelegados, eles atuam como representantes. Então,
nas decisões de assuntos mais burocráticos, você ter conexão maior com pessoas das outras áreas, questão das reuniões, você conectar profissionais com o conselho, realmente você ter uma representação do conselho, que fica em São Paulo, no Rio. Mais próximo dos profissionais, né? Isso, então aí você tem essas... Você acaba fazendo uma parte mais ali, não administrativo, mas uma questão mais de burocracias, de representação mesmo, né? Então, você faz parte do conselho, e então você tem como levar demandas... Deliberar, exatamente. Então, é legal. É bem legal. Bom demais. Então, caras, eu acho que falamos bastante, né? Eu queria ter falado mais. Eu acho que se a gente fizesse vários episódios desse aqui, um pouco mais curtinhos durante a pandemia, seria legal também, né? A gente conseguiria abordar mais coisas com mais detalhe, mas eu acho que ficou legal, né? Eu acho que dá pra gente... pelo menos deixar registrado aqui os momentos que a gente passou, né? E eu acho que ninguém esperava tudo. Eu assim, é só comentário final, né, agora, mas lá atrás a gente se perguntava, né, lá em março, em 3 dias de pandemia, de lockdown, de isolamento, a gente se perguntava, quantas semanas será que vai esse negócio? Acho que uns 15 dias. Uns 15 dias. Não, e aí, assim, uma coisa engraçada é que lá atrás também veio um meme, né? E aquele meme fica ecoando todo santo dia, eu lembro daquele meme na minha cabeça. Que é a chargezinha, assim, falando... fulano do ano de 2000 e coisa... da máquina do tempo lá. Chegou em 2020. Chegou em 2020. Ah, eles estão ainda no primeiro ano. Triste. Aqui pra não chorar, galera. Mas se a gente for parar pra pensar, a peste negra lá durou muito tempo, né? 100 anos, sei lá. Então a gente tá em um ano, talvez já consegue talvez aí voltar, né? Eu acho lutar. Que a gente tá agora com a vacina de Oxford, pelo menos a mais avançada, né? Tá sendo testada lá no IDOR também, dá pra ver o empenho da galera. Acho que até março do ano que vem a gente vai começar a vacinar, eu acho. E vocês aceitariam tomar a vacina da Rússia? Não. Se fosse pra criar um tentáculo, até eu tentaria tomar. Sputnik. Nasceu uma tromba no lugar do meu nariz, uma necrose. Aí eu tomaria, posso talvez. Ser bem sincero? Eu tomaria. Tá doidão. Eu sou doido. Cara, é melhor você relatava pra gente aqui. Eu acho que é mais fácil fumar crack, cara. Deve dar menos efeito colateral. Mas a filha do Putin não tomou? A filha do Putin tu não viu lá que cresceu um tentáculo na testa dela, não? Tô brincando, gente. Tô zoando. Mas assim, eu super tomaria alguma vacina de estudo, assim, participaria, tranquilo, no estudo da Oxford ou da tem o da Johnson, né? Da Johnson. Então é isso, galera. Então, poxa, que baita conversa. Adorei estar aqui com vocês de volta, de verdade. Muito bom. Com vocês também, meus queridos ouvintes. Muito especial poder gravar isso aqui de volta. Foi muito bom, muito bom esse momento que a gente passou junto. Estaremos mais vezes aqui, se preocupe. Com certeza. Isso aí, agora voltamos e a expectativa é que pelo menos um por mês a gente tenha, né? Batendo papo sobre a biomedicina, a ciência, de modo geral, e o que mais vocês sugerirem. Isso aí. É isso. Certo? Então, nos vemos no próximo episódio. Bom estar de volta e até mais. Tchau. Tchau. Até mais. Falou. Valeu.